Oi. Vamos ver se já tá tudo ok. Oi, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, doutora Érica. Tudo bem, meninas? Obrigada, viu? Oiê. Oi, Ludmila, tudo bem? Eu tô achando que tá escuro, não tá? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô achando escuro. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Oi, boa noite. Tá ouvindo direitinho? Vocês me ajudam aí? Dá um oi pra mim. Se tá dando pra ouvir. Tá escuro, não tá? O que eu vou fazer, hein? Deixa eu virar essa luz aqui pra ver se melhora. Só um minutinho que eu vou pedir pra acender aqui, tá? Oi, Jaque. A Jaque já chegou por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que eu acho que vai ajudar muita gente, que é sobre a ansiedade, principalmente nesses tempos que a gente tá enfrentando, né? De muito... Não tá escuro, não? Então tá bom. Então tá bom, obrigada. Muito obrigada. Então, assim, o que a gente pode fazer, né, pra viver melhor numa época tão difícil, né? Num período tão difícil. Ô, meu bem, acende pra mamãe, por favor, a luz aqui. Pode acender aí, que eu acho que as meninas falaram que não tá escuro, mas eu tô achando escuro, eu não tô me vendo direito. Mas eu também quero me ver na tela. Né? A Jaque já tá aí. E eu vou chamar ela aqui agora. Oi, Ana Flávia, obrigada, viu, por você ter vindo. Jaque, vou te mandar o convite, tá? A Jaque vai entrar aqui com a gente. Oi, meu bem! Oi, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, eu quero te agradecer, viu, por você ter aceitado esse convite. Você tá aqui, eu tô adorando fazer isso, porque foi uma oportunidade tão única, né? Porque a gente tá tão isolado e fica tanto tempo sem se ver, e de repente a internet dá essa possibilidade pra gente estar se falando e de conversar com mais gente ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo levar informação, contribuição para as pessoas. Eu tô muito feliz. Eu estou extremamente feliz com o convite, né? Pensei várias vezes em recusar, porque eu estou extremamente ansiosa. Muito bom poder falar sobre um assunto tão pertinente, principalmente nesse momento, né, Donília? Obrigada, Nossa, gente, todo mundo que está aí, um monte de gente querida entrando. obrigada, viu? E é bom ter amigo, né, Jaque? Porque os amigos vêm mesmo, né? É verdade. Menina, eu até ameacei o povo. Falei, vou tirar todo mundo do meu testamento. Que bom que você ameaçou. Deixa o pessoal ansioso também, né? Claro. Mas essa ansiedade é uma ansiedade boa, né, Jaque? Porque a gente fica esperando, cria expectativa, dá aquele frio na barriga, aquela expectativa boa, né, de gerar um resultado bacana para as pessoas, né? Mas é bom, essa ansiedade é boa, né? É uma ansiedade boa, né? A ansiedade, geralmente, ela não é agradável de sentir, não, mas ela faz a gente se mover, né? Ela impulsiona a gente. Então, aí, eu queria te apresentar para quem está aqui, né? Eu queria falar um pouco da Jaque. A Jaqueline, a doutora Jaqueline é psicóloga. E a gente se conhece já há bastante tempo, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, não, né, na mesma área, porque elas são nas áreas diferentes, mas a gente foi colega durante um bom tempo aqui, que ela morou na minha cidade, aqui em Cachoeira. E a gente cria laço, né? A gente tem um vínculo inegável, assim, de afinidade. E uma pessoa muito querida para mim. Aprendi sempre que a gente esteve junto, naquela época, a gente nem tinha se casado ainda, então a gente trocava experiências, né? Foi uma época muito feliz mesmo para mim, queria que você soubesse disso. Ah, eu digo mesmo, né? Você e algumas outras pessoas de Cachoeira marcaram muito a minha vida, fazem parte da minha vida até hoje, né? A Érica, que eu vi que entrou aí também, é uma pessoa muito querida, que eu tenho contato. Ah, doutora do meu coração. Ela mora nos nossos corações. E é engraçado que são pessoas que, assim, mesmo você e a Érica, são pessoas que eu tenho a sensação que eu posso ficar anos sem ver, que quando eu encontro é como se eu tivesse visto ontem, né? Não pode ficar, não, e a gente fica, né? A gente já tem bastante tempo que se vê e não podia ficar.
Agora é por tão um motivo pertinho, né? justo. Agora por um motivo justo, né? Lógico, mas e assim, a gente tá falando dessa época e é bom a gente recordar e a gente voltar atrás, porque a gente vê, quando você olha para trás e vê que a gente construiu boas amizades e bons relacionamentos, porque a vida da gente, o que a gente é hoje, é muito do que a gente construiu, do que a gente vem plantando, né, ao longo da história. E o passado da gente faz parte, contribuiu para o que a gente é hoje, né, Jaque? Verdade, é E quando a verdade. gente olha para trás e vê, eu vejo assim, as minhas amigas hoje, tipo a Ana Cláudia que está aqui hoje. Ana, nossa, Ana, um beijo. A Ana, gente, se vocês soubessem, essa criatura, ela fez a primeira live comigo, Jaque. E ela me incentiva todo dia. Sabe aquela pessoa que te coloca pra frente, te põe pra cima, sabe? Não te Ai, deixa tão bom ter desanimar. gente É assim, a Ana né? Cláudia. E hoje eu quero mandar um beijo especial pra Ana, porque é do meu coração também. Aí eu vejo a doutora Érica aqui todos os dias. É a doutora, porque é nosso apelido, nosso apelido carinhoso. Como diz Gustavo Lima. Gente, Então, sabe? A doutora, a Érica é uma pessoa que eu amo de paixão, assim, que também é outra que nunca me abandonou, nunca me deixa sozinha e que quando eu preciso ela tá lá. E, e você também, né, Jaque? A gente sempre que tá se falando e sempre se dando força uma pra outra. E eu acho que isso é tão importante, quando a gente olha pra trás e vê que a gente foi feliz na escolha das nossas amizades, né? Que bom, né? é engraçado você falar isso, gente. Eu não consigo acompanhar os comentários, tá? Porque se eu ficar acompanhando, eu me perco. Mas eu acho até que eu vi uma amiga minha que, eu não vou contar quantos anos que a gente é amiga, não, porque senão entrega a minha idade. Mas a gente já tem mais de 30 A anos de Camila, amizade. olha, tá vendo? Por isso que a gente não pode citar nome. Porque a gente cita, Olha aí o a gente. ciúme, Camila. Camila, eu te amo também. Vamos lá. Mas esses laços, eles são importantes mesmo, né, Donília? Principalmente nessa época. As nossas redes de apoio, elas começam a ser construídas lá atrás, né? Eu tenho amigas que eu amo muito, que eu sou próxima até hoje, e que a gente tem mais de 30 anos de amizade, né? Então, é importante isso. Vamos lá, Tá, então bora. obrigada a todo mundo aí. Muito obrigada a todo mundo, tá? Que tá A aí Larissa hoje. falou ali, ó, A sou presença de eu, é você vocês é mesmo, muito importante Larissa. para nós. Tá chiando? O som tá bom? Eu tô te ouvindo bem. Tá, não tá chiando, Alguém, nenhum probleminha, não. Se tiver alguém, algum probleminha, as pessoas avisam aí, vocês dão um cutucão que a gente tenta melhorar, tá? alguém A reclamou última que o live que eu meu... fiz ficou bem. Eu vi que tinha um ruído assim atrapalhando, então, quem puder, Alguém por favor. reclamou. Alguém falou ali que não tá me ouvindo. Tá normal agora? Eu tô te ouvindo normal. Tá? Karine, obrigada, viu, meu bem? Obrigada, amiga. Então, Jaque, por que eu resolvi falar desse assunto? A ansiedade, nesse tempo, a gente tem visto que as pessoas estão com muito medo, né? Então, não é uma época, é uma época que ninguém nunca tinha vivido antes, né? E a gente não esperava passar por isso tudo. E as pessoas estão precisando muito entender tudo que está acontecendo, o que acontece com elas mesmo, como é que essas preocupações, como que isso influencia no comportamento, influencia no seu sentimento, no próprio físico mesmo, né? Porque essas emoções, a ansiedade afeta o físico mesmo, a gente sente sintomas físicos dela. E o que a gente pode fazer para melhorar, né? E para conviver com isso de uma maneira que não prejudique a gente, né? A própria pandemia, ela já criou um quadro já de agravar um pouquinho os episódios de ansiedade, porque ela já tira a gente, além das preocupações, do medo que eu já falei aqui, ela também fez a gente ficar mais isolada, e com isso, a gente ficar preso, né? Teve toda a história de quarentena, de isolamento social, de ficar em casa. E quando a gente tira esse contato, porque o ser humano é um ser social, Sim, né? completamente. Quando a gente tira esse contato, assim, a gente fica se sentindo, às vezes, muito sem apoio também, né? Com quem conversar e com quem contar, com quem dividir as preocupações. Eu queria que você falasse pra gente o que é a ansiedade, assim, a definição dela de acordo com o que você estudou, de acordo com a psicologia. O que é a ansiedade? Bom, como você disse, a gente está vivendo um momento que é inédito nas nossas vidas, né? A gente já teve outras pandemias, mas nenhuma teve essa proporção, nenhuma teve essa gravidade. E o que essa pandemia trouxe nas nossas vidas? Mais medo,
mais tristeza, isolamento social e muita ansiedade, porque é tudo muito novo, né? Ninguém sabe exatamente o que que vai acontecer, o que é que está acontecendo. É muito mistério, é muita coisa envolvida. Isso deixa a gente muito inseguro, né? E aí a gente acaba criando que a ansiedade ela é a vilã disso tudo. E na verdade a ansiedade ela não é uma vilã. A ansiedade, ela é... Gente, eu tô ouvindo um chiado, vocês estão ouvindo? Tá chiando aí pra você, Fabrício? Ajuda aí, mamãe. Tá chiando? Tá não? Não? Vou abaixar o volume. Pra mim não, já. Tá. Às vezes, só por isso. Às vezes, se estiver chiando pra você, abaixa um pouquinho só o seu volume. Pode ser que melhore. Eu abaixei. Então, assim, a ansiedade, ela é uma emoção como outra qualquer. E ela é extremamente benéfica e necessária. Por exemplo, se você... Aí, todo mundo tem ansiedade, gente. Ninguém passa por essa vida. Eu não tenho ansiedade. Isso não existe, tá? Então, ó, se você tá, por exemplo, andando numa rua escura sozinha, à noite numa rua escura sozinha, a ansiedade, ela vai te deixar alerta, né? Ela vai te deixar em um estado de vigília constante. Eu preciso estar alerta nessa situação porque é uma situação de perigo. E se alguma coisa acontecer, é a sua ansiedade que vai te fazer correr, gritar, fugir desse perigo. Se você tem, por exemplo, uma live para apresentar, você vai ficar ansiosa. E essa ansiedade é que vai fazer você se mover, que vai fazer você se preparar, né? Que vai fazer você se planejar. Porque se eu não me preocupo com isso, não tô nem aí. Eu venho aqui e falo qualquer coisa e pronto. Então, a ansiedade, ela é extremamente necessária. Ela faz com que a gente se mova, com que a gente saia do lugar. Tá? Então, sentir ansiedade sensações físicas são desagradáveis, mas é extremamente necessário, tá? Não tem ninguém que não tenha ansiedade. Todo mundo tem. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Agora, melhorou? Porque eu tentei pôr o fone, tem gente reclamando dos chiados. Tá com ruído aí. Tá pra todo mundo o ruído, gente? Vamos ver se a gente resolve o problema. Tem gente falando que não tá dando pra ouvir, ó. Pronto. Melhorou? Tá ok. Tá me ouvindo? Sim. Quem não estiver ouvindo, sai e volta, entra de novo, que aí às vezes resolve o problema. Foi a hora que você tentou pôr o fone, Donilha. Porque o pessoal tá reclamando de chiado, e às vezes a gente tenta, né, ver se diminui o ruído aí, mas... Miriam, sai da live e volta, vê se melhora o som. Oi, Marino. Obrigada, cunhado. Pronto, agora parou de chiar. Não parou de chiar, beleza. Então, o que a gente estava falando, né, Jaque? A ansiedade, ela não é de todo ruim. As emoções da gente, de modo geral, elas existem para preservar, de alguma forma, a nossa sobrevivência, né? É que a gente tem emoções agradáveis de sentir e emoções que são desagradáveis de sentir, né? Principalmente dependendo da intensidade. A ansiedade, fisicamente falando, ela é uma emoção desagradável. O coração parece que vai saltar pela boca, a mão fica suando frio. Então é desagradável sentir essas coisas, mas é extremamente benéfico e necessário. Uhum. Já que você falou dos sintomas aí, vamos começar, então, falando Não, primeiro eu quero te perguntar o seguinte. Quando é que a ansiedade ela deixa de ser boazinha para virar uma patologia, para virar doença? Em que momento que eu percebo isso? Vamos lá. Antes de explicar o que é o patológico, eu quero que vocês conseguem ver minha mão? Sim, né? Ó, imagine que aqui na minha mão direita eu tenho o começo de um traço. E aqui na minha mão esquerda esse traço termina. E aqui no meu nariz, que está mais ou menos no meio, é o que a gente chama de traço. Então aqui no começo eu tenho que é normal. Aqui, mais ou menos, no meu nariz, eu tenho que é um traço. E aqui eu tenho que é patológico, que é transtorno. Quando é que a ansiedade ela deixa de ser normal, passa a ser traço?
e se torna transtorno. A ansiedade normal é isso que eu estava sentindo antes de começar a live, né? Eu estava assim, ó, coraçãozinho acelerado, borboletas no estômago, a mão suando frio, já tomei um copo com água, porque a boca seca. Isso é ansiedade normal, porque eu tinha uma live para apresentar. Se eu tenho um compromisso de trabalho, uma apresentação na escola ou na faculdade, isso é normal. Começou a live, o meu organismo ele vai se regulando e eu vou voltando ao meu estado normal, ao meu humor normal, né? Então, isso é normal. Terminou a live, eu nem me lembro mais que eu fiz live. Tô bacana, tô joia, né? Tô liberta de ansiedade. O traço é o que a gente chama, é quem tá no meio do caminho aqui, ó. É quem a gente diz que tem uma coisa que se chama expectativa ansiosa. Sabe aquela pessoa que está sempre achando que alguma coisa vai acontecer? Está sempre esperando que alguma coisa aconteça? Mesmo ela sabendo que nada de ruim vai acontecer, ela está sempre Mas achando é que isso que eu vai. me perguntar. Quando tá esperando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Porque essa que você falou que é boa, é quando a gente está esperando que algo bom aconteça, né? É, sim, sim. Geralmente a expectativa ansiosa é aquela sensação, aquela agonia, aquela angústia, né? Ai, parece que alguma coisa de ruim vai acontecer. Mesmo que racionalmente ela saiba que nada vai acontecer. Porque racionalmente falando, ela sabe que não vai acontecer nada. Então, isso é um traço. Quando a pessoa está no traço, acende uma luzinha. A luzinha vermelha começa a piscar. Opa, né? Já é um problema. E aí, depois do traço, a gente vai para o transtorno propriamente dito, que aí é o que a gente chama de ansiedade. Ah, eu sou ansioso. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao transtorno de ansiedade generalizado. Aí é realmente um transtorno, uma patologia, um transtorno mental, né? Que precisa de uma avaliação, de diagnóstico. E aí, ela passa a ser, ela deixa de ser saudável quando ela traz sofrimento, quando ela começa a atrapalhar. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa com transtorno de ansiedade, provavelmente eu não conseguiria apresentar essa live com você, né? Porque a pessoa que é extremamente ansiosa, que tem um transtorno, ela foge dessas situações. Foge da situação. Sim, ela se esquiva dessas situações de exposição, né? Porque para mim é um mundo completamente novo, esse mundo virtual. Mas eu vim aqui, né? Eu vim e falei, vamos lá, vamos ver o que que dá. Uma pessoa com transtorno de ansiedade, dificilmente ela conseguiria fazer isso. Acaba que se torna um bloqueio para ela, né? É algo que vai bloquear e vai... Uma dificuldade de conduzir as situações normais do dia a dia, né? Sim, é porque as dificuldades, né? Ela tem sempre os pensamentos, e se, né? A pessoa que é ansiosa, ela vai pensar sempre, e se eu não conseguir falar nada na live? E se eu não for bem na apresentação do trabalho? E se eu reprovar na prova? E se eles não gostarem do que eu falar? E se as pessoas não entrarem para me ouvir? Então, estaria sempre acompanhado de si e muito provavelmente faria com que ela recuasse do seu convite. Entendi. Então, a gente tem que aprender a diferenciar o que me impulsiona, o que está me motivando, porque eu estou sentindo, mas eu vou lá e faço. E, de repente, é alguma coisa que eu estou sentindo, essa ansiedade, e isso está me atrapalhando, vai me atrapalhar, porque eu não vou conseguir realizar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, não é? Sim. E a ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade, ele atrapalha a vida da pessoa em todos os aspectos, né? Ela não entrega um documento, por exemplo, se ela precisa fazer um relatório, ela procrastina para entregar, porque ela tem medo da avaliação do chefe, o que ele vai achar se ela não for boa o suficiente, porque ele tem muitos pensamentos de fracasso, de que eu não vou conseguir, eu não tenho recurso para lidar com isso, né? O pensamento dele é sempre esse. É uma coisa que a gente chama de a equação de risco... Fugiu o nome, peraí. Fugiu o nome, agora eu lembro. É quando a pessoa, assim, ó, ela acha que o problema, a ameaça é muito grande, ela super generaliza essa ameaça e subestima a capacidade dela de resolver essa ameaça. Então, ela acha que ela tem zero capacidade para isso. Ela coloca o problema enorme e capacidade zero para dar conta de lidar. Então, esse é o problema da pessoa que é ansiosa. Você acha insuficiente. Jaque, aí você já entrou no que eu ia te perguntar, que era a minha próxima pergunta, que era as características de uma pessoa que é ansiosa. Aí a gente sabe que a ansiedade provoca
sintomas. E esses sintomas eles, em vários níveis, né? Sintoma a nível psicológico mesmo, de comportamento e sintomas físicos. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um dessas características, desses sintomas que podem aparecer. Você começou falando desse, que é no lado emocional, né? E aí tem muita gente que comentou e falou que, esse sou eu, né? Eu sou assim. Então, assim, tem várias pessoas se identificando com isso e a gente está comprovando que tem muita gente ansiosa mesmo. Então, fala um pouquinho pra gente disso. É porque a ansiedade, ela traz prejuízos físicos, né? Sintomas físicos, sintomas cognitivos, sintomas emocionais. O que acontece? O nosso cérebro, ele começa a entender tudo como uma ameaça. E aí ele começa a mandar descargas de adrenalina para o nosso corpo. Quando essa descarga de adrenalina chega no meu corpo, o que acontece? Aí vem os sintomas físicos, né? Esses sintomas que quem é ansioso sabe como é ruim de sentir. Boca seca, taquicardia, é o coração batendo, né? A gente fica trêmulo, formigamento. Tem uma série de sintomas que podem até variar de pessoa para pessoa. Dor de cabeça, diarreia, né? Tem gente que tem ansiedade no nível que quando tem uma viagem dá diarreia. Passa a noite no trono para viajar no outro dia de manhã, né? Extremamente ansiosa. Aí os sintomas cognitivos são esses pensamentos. A pessoa que ela é ansiosa, ela é extremamente catastrófica. Tudo dela é sempre imaginando alguma coisa ruim, né? E se eu viajar de avião e o avião cair? E se eu for dirigir e bater o carro? Então é o que a gente chama de pensamento catastrófico. Na questão emocional, tem muita questão da irritabilidade. A pessoa sente os nervos à flor da pele, né? O tempo todo muito irritada, muito inquieta. Quem nunca sentou em uma reunião do lado de alguém que é ansioso? Que fica assim, ó, apertando a caneta o tempo todo, ou batucando alguma coisa, batendo a perna, né? A pessoa fica muito inquieta. Aquela sensação de cansaço, um esgotamento físico constante, esgotamento mental, falta de concentração. A pessoa, de repente, vai fazer uma leitura, precisa ler a mesma página 4 vezes, tem que ficar voltando porque não sabe mais o que leu, né? Não consegue se concentrar. Então, são muitos sintomas e eles podem variar. Uma coisa que é importante a gente dizer é que para ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade, esses sintomas têm que aparecer durante 6 meses. Não é um episódio uma vez na vida, hoje, amanhã, vou ter daqui 15 dias, não, né? Tem que acompanhar. São pelo menos 3 sintomas, né? E durante 6 meses. Eu fiquei 1 mês assim, mas depois eu melhorei, eu posso ser diagnosticada? Não, só tem 1 mês. Eu preciso esperar mais 5 para fechar um diagnóstico, né? Porque às vezes, eu tô ansiosa essa semana. Mas é só essa semana. Então, não é um transtorno de ansiedade generalizada. Jaque, deixa eu te perguntar. Você falou aí, tem que esperar. Uma coisa, me explica só a diferença, assim. A pessoa, quando você falou que a ansiedade te dá medo, te faz procrastinar. E quando é o contrário? Quando a ansiedade... Porque a gente fala isso, eu tô ansioso por isso. Tô ansioso para fazer tal coisa porque eu quero que aconteça logo. Qual que é a diferença? Mas é que, às vezes, você quer que aconteça logo para acabar logo. Para ficar livre daquilo logo, né? Geralmente, isso está associado a situações que você não vai ser avaliada. Por exemplo, se você tem um relatório no trabalho para entregar, você vai ficar procrastinando. Você vai deixar para fazer aquele relatório na hora do amém. Se você tem que entregar meia-noite, às 23h59 você entrega. Então, a gente pode alucinar um pouquinho e falar que a pessoa que sofre de ansiedade é aquela pessoa que tem muito medo do que vai acontecer e muito do julgamento das outras pessoas, assim? Ela tem muito disposição medo de se expor? Sim, por exemplo, se você pegar uma pessoa que está no grupo dos transtornos ansiosos, uma pessoa que tem fobia social, ela tem muito medo da exposição, né? Do julgamento do outro, do que o outro vai achar dela. Porque o que é o transtorno? Os transtornos de ansiedade. Existe uma caixinha. É como se você pegasse esse copo aqui, né? Pegasse diversos transtornos ansiosos e jogasse tudo aqui dentro. Então, a gente tem vários aqui dentro. Então, dentro da doença, ansiedade, da patologia ansiedade, eu tenho vários perfis. Sim, não é perfil. Tem vários transtornos ansiosos.
dentro dos quadros de ansiedade. Agora, Então, pode se apresentar. Ó, por exemplo, dentro porque a gente tem o DSM, que é quem norteia, né? É o nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais. Hoje a gente tem o DSM-5. O que ele fala? Tem um capítulo só para transtornos de ansiedade. Aí tem o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, ansiedade de separação, fobia social, mutismo seletivo. Então, são, se eu não me engano, 8. Todos dentro dessa caixinha. Cada um com as suas especificidades. É bom a gente, assim, ampliar, porque é muito complexo, né? O tema é complexo. Daria uma outra live pra gente falar, né? Uma live para cada transtorno. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, Jaque. Quer ver? Deixa eu ver se eu leio. Ó, meninas, o pensamento acelerado pode ser indício de ansiedade? Foi quem que fez a pergunta? Débora? Débora. Gente, só um sintoma não é possível fechar um diagnóstico. Lembra que um diagnóstico ele é um conjunto de sintomas, né? É como fazer um bolo. Se eu tiver farinha de trigo aqui em casa, eu faço um bolo? Não. Para eu fazer um bolo, eu preciso ter farinha de trigo, ovo, óleo, açúcar, né? Então, um sintoma específico, eu não consigo dizer se isso é ansiedade, né? Tem o que eles chamam de síndrome do pensamento acelerado, né? Mas não dá para fazer um diagnóstico com um único sintoma. Lembra que eu falei que tem que ter no mínimo 3 sintomas. Certo. E eu vou te fazer uma pergunta minha, tá? Agora. Eu vou te contar. Eu quero te contar uma coisa, mas eu não quero que você conte pra ninguém. Eu não vou contar, porque eu já não sei. Então, eu enfrentei já tem, acho que, não sei se tem uns 2 ou 3 anos, que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu até precisei de usar medicamento. Depois eu até vou falar sobre isso com você. Eu sei que não é sua área, né? Mas eu sentia, eu sentia tudo isso que você está falando aí. Essa boca seca, dificuldade para conversar, e eu ia falar, meu queixo travava, assim, endurecia, sabe? E só aí eu tomava um calmante, um remedinho para ver se aliviava aquele que se passava, melhorava, mas assim, às vezes mesmo sem estar exposta a alguma situação, eu percebia que eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia mais ler um livro, eu não conseguia, até no trabalho estava muito difícil para eu manter minha concentração e meu trabalho, quem não me conhece, eu sou biomédica, meu trabalho exige muita concentração e eu estava muito preocupada com isso, porque eu chegava e me sentia trêmula, tremendo o tempo inteiro, as extremidades geladas, a mão gelada, o pé gelado, nada esquentava o meu pé. E a gente percebe que tem alguma coisa errada e a gente vai deixando. Vai deixando, não procura ajuda, não procura tratamento e toma um remédio que alguém falou que é bom e vai num médico que não é especialista, o médico te passa um calmante. De repente, um dia eu estava trabalhando e eu senti uma dor muito forte no meu peito, muito forte, e uma vontade de chorar, me deu uma vontade de chorar e um medo de morrer. Eu só achava que eu ia morrer. Eu precisei ir embora, saiu o medo de dirigir que eu fiquei. Falei, nossa, eu não dou conta nem de chegar em casa do jeito que eu tô. Cheguei em casa chorando, deitei, quem falou? Menina, aí que eu fiquei ruim mesmo, fiquei bem mal. Liguei para uma amiga minha aqui para ela me levar, para ver se ela me levava ao médico. Ela passou aqui, me levou no hospital. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu tava sofrendo um infarto, de verdade. Achei que meu coração vai parar. Aí cheguei no hospital, o médico me atendeu e perguntou, né, fez toda a anamnese dele lá e perguntou e falou, Dona, você tá com síndrome do pânico. E é isso que eu queria te perguntar. Se a ansiedade, se a gente perceber que alguma coisa não tá bem com as emoções da gente, que você não tá sabendo lidar com o que tá acontecendo, por qualquer motivo, que até hoje eu não entendo o que aconteceu comigo. E eu tive 2 crises dessa de transtorno do pânico, de síndrome do pânico. Tomei remédio por muito tempo.
Fiquei muito tempo sem conseguir dormir à noite. Eu dormia no máximo 2 horas, acordava, não conseguia dormir mais. A ansiedade, se ela não for, se você não perceber que ela está chegando, que ela está agindo, ela pode virar um transtorno do pânico, a síndrome do pânico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter as duas patologias juntas. Uma pode surgir sem, o transtorno do pânico pode surgir sem eu nunca ter tido um episódio de ansiedade. Como é que é, Jaque? Bom, para eu responder essa pergunta, eu vou precisar explicar o que é síndrome do pânico, né? Você falou uma coisa aí, você teve um diagnóstico de... A gente nem usa mais o termo síndrome do pânico, é transtorno do pânico. No DSM-5 já vê como transtorno. O transtorno do pânico é diferente de ataque de pânico. Eu posso ter um ataque de pânico sem ter transtorno do pânico. Então foi o que eu tive, foi um ataque de pânico. Um ataque, muito provavelmente, né? Você teve um ataque de pânico. Você não tem transtorno do pânico. Porque o transtorno do pânico, o que é o transtorno do pânico? Mas você teve um ataque, isso é incontestável. Essa sensação iminente de morte, de que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tô tendo um ataque cardíaco, isso é pânico, tá? Isso já não é mais ansiedade, isso é pânico. O que é a síndrome do pânico? Pega uma crise de ansiedade e potencializa ela ao máximo que você conseguir. É um ataque de pânico, né? O ataque de pânico, ele é uma crise de ansiedade extremamente forte. Então, isso caracteriza um ataque. E para que seja síndrome, tem que acontecer várias vezes para a gente considerar um transtorno. Tem que ser recorrente. Um episódio de ataque de pânico não é um transtorno do pânico. São coisas distintas, tá? No ataque de pânico, no transtorno de pânico, os sintomas são parecidos, só que eles são muito mais fortes, muito mais potentes. E a pessoa tem muito medo. A gente fala que o transtorno do pânico é o transtorno onde a pessoa tem medo de ter medo. Porque depois que ela tem o primeiro ataque, ela começa a ter medo de ter outros ataques. E isso faz com que ela fique ansiosa. E isso faz com que desencadeie outras crises. Porque ela fica tão ansiosa, que ela tem outra crise. E a ansiedade, no caso do transtorno do pânico, ela vem do nada. Por exemplo, você está na sua casa, de boa, assistindo a novela e começa a ficar ansiosa. E a ansiedade vem, de repente ela atinge o ápice do que pode acontecer de ansiedade. Nesse momento, você começa a ter falta de ar, uma dor no peito, que quem já teve fala que é a mesma coisa de ter um ataque cardíaco. O ar parece que quando você vai respirar não chega nos pulmões, né? Uma falta de ar muito grande. E aí pode dar dor de cabeça, uma tensão muscular muito grande. E o medo de morrer. A pessoa tem a sensação de que... a sensação de não ser ela mesma, né? De estar fora de si. É o que a gente chama de despersonalização. De repente, ela está num ambiente que para ela é familiar, pode ser a casa dela, um ambiente seguro, que ela acha que ela está num ambiente que ela não conhece. Então, tudo isso faz parte. E nesse momento, a pessoa fala, como assim eu não sou eu? A pessoa acha que ela está enlouquecendo, né? Durante um ataque de pânico, ela acha que ela está enlouquecendo, que ela vai morrer e que ela vai acontecer, que ela vai enlouquecer. Então, a principal diferença do transtorno de pânico com o transtorno de ansiedade é principalmente essa iminência de morte. Eu vou morrer agora. Não tem mais nada para fazer comigo. Eu tenho um ataque cardíaco e vou falecer aqui agora. Tá? E isso caracteriza um ataque de pânico. Para ser caracterizado transtorno, tem que ser recorrente. Tem que acontecer várias vezes. Entendi, Jaque. Então, esses sintomas que você falou, eu realmente esqueci de citar, eu até tinha esquecido deles. Essa musculatura aqui, ó, dói muito, né? Porque a gente fica muito tenso, então o pescoço dói pra caramba. Essa trava, né? Que eu te falei que eu travava o queixo aqui pra não conversar, não conseguia falar. Então é tudo a tensão muscular, né? Muito forte mesmo. Alguém tá falando do sono aqui, ó. Eu acho que eu não falei, as pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, elas têm... Obrigada, Jaque é minha amiga, psicóloga também. Obrigada por estar aqui, viu? As pessoas que têm ansiedade, eu acho que eu não falei do sono, elas têm muita dificuldade também, né? Às vezes, ou a insônia inicial, porque a cabeça não para, tá pensando um trilhão de coisas ao mesmo tempo, então tem dificuldade para dormir, para começar a dormir, para pegar no sono. E tem dificuldade para continuar dormindo. Acorda no meio da noite e a cabeça começa, né? Um turbilhão de pensamentos.
E aí ela não consegue relaxar. A pessoa, ó, a melhor definição para quem é ansioso, parece que tem um motorzinho ligado o tempo todo, né? E esse motorzinho, ele não tem tomada. É como se ele ficasse 24 horas do dia ligado. E aí a pessoa não consegue relaxar. Ela tá sempre Consegue nesse desligar, estado. né? Não consegue. Ela não consegue desligar, relaxar. Ela tá sempre nesse estado de alerta, de tensão. Uhum. Deixa eu ver aqui, Jaque, porque eu acho que alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu só. Vou subir aqui um pouquinho. O pessoal tá falando do que pode fazer para melhorar, né? A gente vai falar, eu vou Vou pedir para falar a já gente, já. não, acho que ele vai falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Esse é o pensamento acelerado? É esse que você falou agora, né? De não conseguir controlar o pensamento. Eu sentia isso também. Os pensamentos, parece que a gente pensa mil coisas ao mesmo tempo, você não concentra num pensamento só. Né? Os pensamentos vêm aos milhões, assim, você não sabe o que você está pensando na verdade. Dá um conselho para quem convive com uma pessoa com crise de ansiedade. Uma pessoa que presencia, no caso, a pessoa sentiu, estava me assistindo ali no momento. O que a pessoa tem que fazer, falar, o que não deve falar para a pessoa? Gente, não tem outra saída. Eu vou ensinar, né, um exercício de respiração que você vai poder fazer com essa pessoa, que se você convive com a pessoa ansiosa, é respirar, respirar, respirar e respirar. Tentar E trazer a pessoa de paciência. volta para uma consciência, né, Jaque? Sim, sim. E paciência, tem que ter paciência, não tem outro jeito, né? E se é um caso que traz sofrimento para quem convive, precisa tratar, gente. Ansiedade é um transtorno. Não existe cura para transtorno mental, né? Quando a gente fala de transtorno mental, Lucélia, quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de remissão de sintomas. A pessoa que ela é ansiosa, ela vai ter que aprender a conviver com essa ansiedade. Ela vai ter que tomar medicamento em algumas situações e fazer terapia para aprender a conviver com isso, para aprender o que Saber fazer para controlar. reconhecer quando ela começa a sentir esses sintomas Sim, e saber o que fazer, né? E agora, o que fazer para o que controlar. fazer? Como que vai lidar com essa ansiedade? Bom, no caso da ansiedade, eu vou ensinar hoje uma técnica que ela é bem tranquila, ela é fácil de fazer, mas é uma técnica muito bacana que a gente usa muito no consultório, que é uma técnica que a gente chama de respiração diafragmática, respiração profunda, né? Essa técnica, ela não tem contraindicação, qualquer pessoa pode fazer, ansioso, não ansioso. Eu, inclusive, fiz antes da live. Pode fazer quantas vezes quiser. Pode fazer quantas vezes quiser. Não tem contraindicação nenhuma, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou tentar baixar aqui um pouquinho para vocês me verem melhor aqui. Acho que não vai dar. O que é a respiração diafragmática? Todo mundo acho que já viu um bebê respirando, né? O que acontece com o bebê quando ele respira? O abdômen dele infla, a barriguinha do bebê fica crescendo e diminuindo quando a gente está respirando, né? Quando ele está respirando. E nós, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade de respiração. E aí a gente costuma começar a respirar aqui, ó. É uma respiração curtinha, né? Curta. Curtinha, é uma respiração bem curta. Então, no momento... Quem tá falando? Não sei. Quem tá falando aí, gente? Ah, é o Cacá. Oi, Cacá. Então, assim, ó. Obrigada. Quando a gente tá ansioso, quando a gente tem alguma situação que a gente sabe que vai ficar ansioso, vamos lá. Vamos praticar essa respiração. Você pode fazer 2 vezes ou 3 ao dia, 10 repetições. O que é essa respiração? Você vai fazer sentado ou deitado, tá? Porque ela pode dar um mal-estarzinho depois que termina. Ela pode dar uma tonturinha, porque oxigena muito, né? O cérebro. Ela faz todo o nosso sistema respiratório funcionar. Então, você vai sentado, vai fechar os olhos, vai inspirar devagar pelo nariz, contando mentalmente até 4, ó. Segura, conta 2 e solta devagar pela boca. Contando 4 também. Então, inspira, conta 4, segura 2 e solta o ar pela boca, fazendo barulhinho, contando 4, tá? E lembra do abdômen, gente. O abdômen tem que inflar, tá? Tem que encher. A barriga precisa crescer nesse momento, ó. Tá?
Então, gente, esse exercício, ele é infalível, tá? Ele é muito maravilhoso. Gente, como é que eu tiro esses comentários aqui que eu não consigo nem me ver É mais? só você clicar, clica na sua tela, pode clicar na tela. Te atrapalha? A mim não atrapalha. Não tá Clica acontecendo no nada. meio da tela, ele para. Mas eu quero que eles saiam daqui. Você não conseguiu, não? Ui, não. Você Aí, virou a câmera. pronto, deixa eles aí. Então, essa respiração, ela é muito boa. Você pode fazer em qualquer situação, mesmo não estando ansiosa, né? A gente não fala de prevenção, mas para te ajudar a controlar. Quando você começar a ficar ansioso, você já vai ter um controle maior. Então, você pode treinar essa técnica. Pode fazer de manhã. Eu gosto de fazer muito de manhã e à noite, principalmente. 10 vezes, 10 repetições, tá? Essa é uma das formas. Lembrando, gente, que quem tem transtorno precisa de acompanhamento, tá? E só a respiração não vai resolver todos os seus problemas. E como você falou do pensamento, de pensamento catastrófico, a gente ficar policiar os pensamentos também, né? Começar a ver. O que eu tô, é mais ou menos isso. O que eu tô pensando é como a respiração também vai te trazer uma consciência, você, quando você começar a pensar, não dá para fazer isso, a pessoa que está ansiosa. Ela vou tentar parar um minuto, respirar e tentar fazer. O que eu estou pensando está fazendo sentido? Faz sentido? Sim, sim. Na terapia cognitivo-comportamental, inclusive, que é a abordagem que eu trabalho, que eu sou especialista, a gente trabalha com pensamentos. Porque o que desencadeia uma emoção? Né? O que desencadeia a sua ansiedade? É um pensamento. Pode não ter uma causa aparente. De repente, você não tem uma viagem, mas tem um pensamento. Eu estou pensando alguma coisa que está me deixando ansiosa. Então, se nesse momento eu penso, eu tenho uma live e eu não vou conseguir apresentar essa live, eu posso me perguntar, eu devo me questionar. Quais são as evidências de que eu não consigo fazer uma live? Quantas vezes eu já apresentei uma live e não fui bem sucedida? Isso já aconteceu outras vezes? Não, né? Então, quais são as evidências contra? Não, eu já apresentei outras vezes e deu tudo certo, eu consegui. Então, é sempre examinar os seus pensamentos. Você pode se perguntar também, então, uma delas é perguntar quais são as evidências a favor do seu pensamento, quais são as evidências contra o seu pensamento. Outra coisa, o que você diria para um amigo que está na mesma situação? Né? O que eu diria para uma amiga que me ligasse e falasse, já que eu tenho uma live para apresentar, eu tenho uma prova de física para fazer. Eu ia falar provavelmente, vai lá, você dá conta, você estudou, você se preparou para isso, você vai conseguir. Normalmente é isso que a gente fala, né? Então, o que eu diria para uma amiga que estivesse nessa mesma situação, né? Então, é questionar as evidências do seu pensamento. Se esse pensamento tem sentido. E pensar o que você falaria para um amigo ou para uma amiga e falar para você, né? Tentar então conversa com você mesmo, né? O que um amigo seu muito sensato diria? Lembrando que tem que ser um amigo sensato, gente. Um sem noção não adianta. Vamos voltar a falar da pandemia, do Covid, porque tem uma situação também que se apresentou muito nova para nós, principalmente para mim também. Eu tô me usando de exemplo aqui toda hora, mas é porque as experiências que a gente vive, né? E eu acho que eu não tô sozinha, eu tenho certeza, eu não tô sozinha nessa, porque eu tenho conversado com muitas mães sobre a questão das aulas online, né? Que a gente tá... deixa a mãe ansiosa, deixou as mães ansiosas por estarem com os filhos em casa, mas essas crianças também a gente acaba que você começa a refletir sobre o que elas estão vivendo. Porque elas foram privadas, impedidas de frequentar a escola numa idade super importante, né? Numa fase importante da vida delas, de convívio mesmo, de troca com outro coleguinha. Daquele desenvolvimento mesmo, que a gente sabe que são as experiências trocadas que vão formar a personalidade da gente, vai fazer os testes pra gente ver como que a gente age na situação do dia a dia, e essas crianças não estão fazendo isso e tiveram que se adaptar com uma aula no computador, ficar quieta, sentada de frente ao computador, sem ninguém do lado para trocar a conversa, para a professora brigar. E como que a gente... Porque assim, tudo que você falou aí
serve para um adulto, mas para uma criança, como que eu lido com essas crianças que estão ansiosas dentro de casa e que ela, se eu for parar para colocar ela para respirar, ela não vai respirar? Que eu posso, que atividade que eu posso fazer com ela? O que eu vou te falar agora é um questionamento que eu sempre faço, porque essa demanda de pais tem chegado muito no consultório, né? Reclamando dessa situação de aula online. A aula online é o terror da pandemia. Então, o que eu sempre digo? Nós, adultos, nós, teoricamente, deveríamos ter regulação emocional. Eu deveria ter autocontrole sobre a minha ansiedade, eu deveria ter controle sobre a minha raiva, manejo da raiva, não me explodir com o meu filho porque ele não está conseguindo acompanhar a aula online. Teoricamente, eu deveria ter essas coisas. Se eu, como adulta, na pandemia, estou tendo dificuldade disso, e a criança que ainda está num processo de desenvolvimento de autorregulação? Então, se você está extremamente ansiosa, se você está extremamente irritada, como é que você vai ajudar o seu filho a se regular? E a pandemia, ela fez isso com todo mundo, né? Eu acho que não tem um ser humano que não está mais irritado, mais ansioso, mais preocupado com... Acho que não tem. Então, o que a gente pode fazer com as nossas crianças? Primeiro, eu preciso tentar me regular, para depois regular a minha criança. Porque não adianta eu falar para ela, como é que eu vou ensinar ela a lidar com a raiva se eu também não sei? Se eu grito com ela toda hora, né? Se eu bato nela toda hora, se eu perco a paciência com ela toda hora. Então, eu acho que a gente nunca teve tanto tempo para passar junto com os nossos filhos, né? E aí depende da idade da criança, Donília, porque atividades que são extremamente prazerosas para algumas crianças são extremamente desinteressantes para outras. Mas as crianças muito pequenas, você pode criar, por exemplo, criança de 2, 3 anos, você pode brincar de bolha de sabão com elas, que elas adoram. Brincadeiras da sua infância, né? Da nossa infância. Brincar de amarelinha. Brincadeiras que envolvam toda a família. Então, na verdade, eu primeiro me controlar, eu ter consciência do que eu tô sentindo, porque aí também é o que você tá falando, né? Porque eu não posso exigir da criança que imita o pai e a mãe, que ela, né, o que ela vai fazer, o que ela vai ver em casa e vai imitar o comportamento dos pais. Então, e você falou faz muito sentido, porque a partir do momento que eu consigo controlar o que eu tô sentindo, controlar minha raiva, meu estresse, eu sei lá, o problema que eu passei, a frustração com alguma situação que eu tenha acontecido durante o meu dia, que eu consigo controlar isso, eu também desocupo a minha cabeça para até ter criatividade para criar alguma coisa para fazer, né, em casa. E a gente ainda tem que lembrar que a criança está num processo de maturação. O cérebro dela não está desenvolvido, né? Cognitivamente falando, neurologicamente falando, ela não tem repertório para lidar com a raiva, por exemplo. Meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, né? Ele não tem repertório para lidar com a raiva. Ele ainda dá birra, às vezes ele grita. E se eu grito de volta, como é que eu vou dizer para ele? Ele não é para gritar gritando, né? Não dá. Então eu preciso me regular para regular as crianças. Eu preciso cuidar da minha ansiedade, porque eu sou modelo, eu sou adulto de referência para os meus filhos, né? Os professores, os pais são os adultos de referência. Os coleguinhas na escola, os pares, né? São as referências. Então, eu acho, era isso que eu queria, assim, sabe? Eu acho que nesse momento, por isso que eu pensei muito em você, porque te conhecendo e eu sei a maneira com que você fala, com simplicidade, com clareza, porque isso contribui, eu tenho certeza que vai ajudar tanta gente, porque é uma situação que a gente nunca viveu e que ninguém, então, como que você... Porque como a gente troca experiência, de repente, quando eu lido com uma situação que eu nunca vivi, e eu vou com um amigo e falo, às vezes ele viveu algo parecido, eu falo, olha, não faz isso, Dona, faz assim, assim que dá certo. Mas essa situação, ninguém nunca tinha passado por ela antes. É verdade. Né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, pode ser que ajude muita gente, porque a gente precisa dessa troca, né? A gente precisa saber como que eu não tô sozinha, tá? Isso não tá acontecendo só comigo, que eu não sou carimbado, que eu não fui maltratado, né? Que eu não fui escolhido para ser crucificado, e que tá todo mundo na mesma situação. Isso é importante, porque até dá um certo conforto, um relaxamento pra gente, né? O que a pandemia tá fazendo? Oi, André, um beijo, viu? O que a pandemia tá fazendo com a gente? Geralmente, inclusive na clínica, quando a gente trata, né, quando a gente cuida de algum paciente,
a gente pede para que esse paciente ele fique perto da rede de apoio dele, que ele tenha, dependendo do transtorno, a gente inclusive orienta a família, pede para a família estar perto. O que a pandemia fez? Distanciou a nossa rede de apoio. Como é que a gente está se sentindo? A gente está se sentindo sozinho. As pessoas que são próximas de mim, as pessoas que eu amo, que eu confio, elas estão distantes de mim, né? Então a pandemia ela fez esse movimento, ela levou para longe as pessoas que eu gostaria que estivessem perto. Então isso é um outro problema, porque é como se a minha rede de apoio tivesse sido fragmentada, como se eu não tivesse mais esse apoio. Mas na verdade, agora, mais do que nunca, a gente precisa usar o que a gente tem na mão. Porque nesse momento, estar longe é um gesto de amor, né? É diferente de todos os princípios que a gente aprendeu até aqui. Quando a gente escuta alguém falar assim, nossa, tem 30 dias que o fulano não vai antes, né? Nossa, tem 30 dias que o fulano não vai na casa dos pais. A gente fala, nossa, 30 dias, que absurdo. Como é que faz isso? Abandonou os pais. Hoje, a gente fala assim, olha que absurdo, ele foi visitar os pais idosos. Vai contaminar os coitados, né? Então, é uma situação muito difícil, é tudo muito novo. Mas o que a gente precisa fazer? Usar o que a gente tem na mão. A gente tem redes sociais, a gente tem WhatsApp, e a gente precisa usar isso a nosso favor, né? Ligar de vídeo. A gente não pode abandonar as pessoas que a gente ama, mesmo a gente estando distante. A gente precisa estar perto, né? Mesmo que de uma forma como nós duas estamos aqui agora, como nós estamos com todas as outras pessoas que estão conosco. É uma forma Se ajudar, né? Porque a pandemia trouxe... A pandemia trouxe uma situação que quem não tinha ansiedade, muitas pessoas que não tinham passaram a ter sintomas, apresentar sintomas de ansiedade, sim, e potencializou aqueles que já tinham. Então tem pessoas sofrendo muito disso. E é muito interessante isso que você está falando, porque eu não sei se ainda está desse jeito, né? Por causa da pandemia pode ter mudado. Mas o Brasil era o país com o maior caso de transtornos ansiosos, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, na pandemia, é como você disse, isso tudo potencializou. Quem não era, ficou. Quem era, ficou mais ainda, né? Assim como transtornos... assim como transtorno depressivo, por exemplo, né? E imagina as pessoas que têm fobia social, que já não saíam de casa, não gostavam de sair de casa. Imagina agora. Porque tá muito mais isolado, né? Aquilo que a gente vai deixando de fazer vai ficando desinteressante. Você pode reparar que as pessoas que adoravam balada, que reclamavam o tempo todo que estava com vontade de ir para balada, já estão se sentindo confortável nessa situação de não sair de casa. Grande parte delas, né? Porque a gente vai se acostumando a não fazer. Eu escutei uma definição uma vez, Jaque, falando que... Eu não sei se você concorda, se você acha que é isso mesmo. Que a ansiedade é se manter, se preocupar e se colocar somente no futuro. Se projetar sempre no futuro. É isso mesmo? Você concorda que a definição, que é uma definição? A ansiedade ela é uma preocupação excessiva, né? Com coisas que podem nunca nem acontecer. É uma ansiedade, uma preocupação excessiva. O futuro é o futuro. O futuro pode não acontecer nada, né? Exatamente. Você pode, por exemplo, ficar ansiosa com uma viagem que você vai fazer e você nem fazer essa viagem. Nem por fazer. Infinitos motivos. Não dá certo, né? Você pode ficar super ansiosa e preocupada e sofrer uma viagem de avião inteira, porque o seu avião vai cair e o seu avião não cair. Né? Então, é uma preocupação excessiva com coisas que podem nunca acontecer. E geralmente relacionadas ao futuro, sim. E normalmente o avião não cai, graças a Deus. Graças a Deus o avião não cai, né? Então, aí, quando você falou das atividades e da respiração, eu quero até compartilhar aqui, porque esse ano, uma amiga minha, eu não vi se ela tá aqui, eu não vi se a Paula tá aqui, mas eu agradeci muito a Paula por ter me indicado, ela me indicou o Instagram, o perfil, e a gente até fez um grupo de meditação. E aí eu aprendi durante o ano de 2020, eu entrei nesse perfil do Instagram e tem meditação todos os dias, de manhã e à noite. E eu comecei a fazer e foi uma coisa já que me ajudou demais. E a meditação nada mais é do que o que a Jaqueline explicou aí, essa técnica de respiração consciente, né? É você trazer sua consciência para o seu corpo.
E aí essa foi a atividade que eu encontrei, que me fez bem demais, que eu nunca mais tomei um comprimido para dormir e que eu consegui desligar minha cabeça, consegui de volta. Tô conseguindo. Eu tô conseguindo de volta. Não é que é um processo, né? É um passinho É por uma vez. remissão de sintomas, né, Donília? Isso, Então, assim, não é que do nada você fala, foi passo de mágica, não. É todo dia repetir, fazer a mesma coisa. Então, essa atividade de meditar, para mim, foi o que eu me senti confortável em fazer e que me ajudou nesse sentido. Mas É. existem várias outras coisas que as pessoas podem fazer que ajudam, né? Que aí, né, já que vem atividade física, sei lá. Alguém até falou alguma coisa de atividade física, mas eu não consegui acompanhar. Mas, gente, eu não sei quem falou e nem o que, mas é importante, tá? Atividade física é uma das coisas fundamentais na vida. Façam atividade física. E eu depois, assim, eu sempre fui muito sedentária, nunca gostei de academia, não é que eu não, eu acho, como eu sou muito de fazer, muito acelerada sempre, assim, eu acho a academia muito monótono, sabe? Tal. Então eu tinha essa dificuldade. Mas eu percebi que quando você começa a se exercitar e vai para academia ou faz uma caminhada, isso ajuda porque seu corpo cansa também, né? Então, se você cansa o corpo, você consegue, às vezes, diminuir a tensão, né? Muscular, e isso relaxa. Né? Libera muitas substâncias. Seu cérebro funciona e libera um monte de substância que causa bem-estar, né? É bacana, tem que fazer sim. Então, você estava falando da técnica da meditação. Tem uma técnica que a gente usa muito, né, no consultório que a gente ensina para os pacientes, que é o mindfulness, que é o que a gente chama de atenção plena. É você focar agora, aqui, no presente, né? Porque a mente do ansioso, ela está sempre lá na frente. Então, é trazer esse paciente, é você fazer tudo com atenção plena no que você está fazendo agora. Porque a gente vive no automático, né? Sair do piloto automático, né? Eu tomo banho pensando que daqui a tantos minutos eu preciso deixar meu filho na escola, de lá ir para a clínica, aquele paciente que eu vou atender primeiro, qual técnica que eu vou aplicar, o que eu preciso fazer, né? E eu nem percebo tomar banho. Às vezes acontece, tipo, a gente sai de carro, a gente chega no destino da gente, mal sabe por onde a gente passou, né? A gente não vê nem o percurso, né? Não. Do Então, tanto que a cabeça é isso. É você fazer tudo com a sua atenção focada no presente, no que você está fazendo agora. Exatamente isso que a meditação me ensinou, que trazer a sua consciência pro aqui e agora. Eu até li um livro, quem tiver interesse e gostar de ler, como eu gosto de ler, quem não gostar também, porque tem o audiobook no YouTube. Tem o áudio do livro todinho, chama O Poder do Agora, que fala justamente sobre isso, você trazer e focar no presente, focar no agora. Porque, afinal de contas, a vida só acontece no presente, né? Sim, o que passou, passou, não tem jeito de eu fazer nada a respeito do que passou, e o que vai acontecer, eu só posso planejar ou me organizar, mas eu não tenho controle nem sobre o que vai acontecer. Que vai acontecer pode nunca acontecer, né? Pode nunca acontecer. Eu só posso controlar o que eu vou fazer agora. Sim. Né, Jaque? E aí vem todas essas atividades, exercício físico, e cada um encontra o que se sente bem, que se sente confortável. Terapia, né, Jaque, ajuda muito. Como eu disse, gente, meditação, exercício de respiração, relaxamento muscular, mindfulness, nada disso vai funcionar sozinho, né? Quando a gente trata um transtorno mental, primeiro que para diagnosticar você precisa de um profissional da área, um médico psiquiatra ou um psicólogo, para fazer o diagnóstico, uma avaliação. Segundo, se você tiver um transtorno, precisa medicar. Quem vai medicar? O psiquiatra, a pessoa ideal para, né, o especialista em transtorno mental é o psiquiatra. Então, medicar. E fazer terapia, gente. Mesmo que não exista cura, existe tratamento. Que bom que existe tratamento para todos os transtornos mentais, né? Então, tratamento. O que é o tratamento padrão ouro hoje? Terapia cognitivo-comportamental. Tá? É o tratamento padrão ouro para todos os sintomas, para todos os transtornos ansiosos. Então, não adianta também você querer fazer
eu vou só meditar. Pode ser que não resolva. Você vai falar, Jaqueline falou que resolve. Não fala isso não, viu, gente? Pode ser que te ajude, mas não vai Que te resolver. ajude, Tá? exatamente. Sim. Igual atividade física sozinha vai resolver todos os problemas? Não vai. Não. Mas vai te ajudar. É importante no processo, né? Vai te ajudar sim. E é um conjunto, né? Na verdade, as maneiras de lidar e de resolver. Não de resolver, porque às vezes, é que nem você falou, não tem. Acho que não existe uma pessoa que vai viver livre de ansiedade pro resto da vida dela, né? Ela vai viver em alguns momentos da vida, é normal acontecer isso com todo mundo, né? O que não pode é a gente deixar que isso se prolongue a ponto de começar a fazer mal, né, Jaque? De paralisar, de bloquear. Se começar a trazer prejuízo, quando começa a trazer prejuízo em diversas áreas da vida, aí é um problema. E ter pensamento positivo, né? Já que tudo começa no pensamento. Pensar, vigiar seu pensamento e pensar que tudo vai dar certo. Eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o que eu preciso fazer, eu tô fazendo o meu melhor, então eu vou confiar que vai dar tudo certo. A gente tem que ter cuidado com essa coisa de pensamento positivo, porque pensamento positivo também não resolve nada, gente. Mas não é aquela história, porque tem um pensamento positivo que é a positividade tóxica, né? É porque, por exemplo, quando você fala com um paciente, as coisas, né? Quando você fala com um paciente depressivo, que tem um pensamento completamente disfuncional, né? Ele é cheio de pensamentos pessimistas. Ele não vai conseguir ter um pensamento positivo. Tudo na vida dele. Mas aí a gente não está falando de ansiedade mais, a gente já está falando de depressão, né? Mas no caso de ansiedade também, os pensamentos são catastróficos. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não vai conseguir pensar que ela vai viajar e que vai dar tudo certo. O que ela precisa fazer é questionar o pensamento. Qual a evidência que eu tenho de que isso que eu estou pensando vai acontecer? Né? Mas ela não vai conseguir simplesmente entrar no carro e pensar, não, essa viagem vai ser ótima. Eu vou dormir a viagem. Ela não tá bom. Não é? É que nem a gente estava falando, não é um passo de mágica, é um treinamento, né? Você começar a treinar. As pessoas não conseguem porque você não tem controle sobre o que você pensa. O pensamento, ele vem. Se eu falar para você agora, não pense no elefante rosa, você vai pensar no elefante rosa. E quanto mais você tentar se desvencilhar desse pensamento, mais você vai pensar nesse elefante, né? Então, você esperar o pensamento vir, você questionar, deixar ele embora, seguir. Isso. É igual a ansiedade. É aceitar que ela veio, aceitar, sentir todas as coisas, né? E saber que ansiedade não mata, que você não vai morrer de ansiedade. Ansiedade não mata, nunca matou ninguém. Esperar ela passar. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é igual um tio chato. Sabe quando você chega em casa e aí sua mãe fala assim, nossa, seu tio tá aí. Você fala, não acredito que ele tá aqui. Ela fala, não, mas ele vai só dormir aqui, amanhã cedo ele vai embora. Então pronto, você consegue conviver. Você sabe que outro dia de manhã ele vai levantar e vai embora. Aquelas brincadeiras chatas de mau gosto, vai acabar. A ansiedade é a mesma coisa. É uma visita indesejada que vem, você aceita e logo ela vai embora. Que bom, interessante esse raciocínio. Gostei dessa tática, dessa estratégia. É uma analogia, né? Muito obrigada, muito obrigada. Nossa, foi incrível, foi muito melhor do que eu pensei. Não deu nada errado, o celular não caiu do tripé, que eu pensei que podia cair. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que a gente possa, que seja interessante você responder. Veja. Vamos ver aqui. Teve gente que falou, eu já vivia em isolamento. Eu não sei quem é, porque eu não tenho nome. É a Sheisa, que falou que vivia em isolamento. Não é brincadeira essa história de ansiedade. Só quem tem que sabe. Não, eu acho que a gente respondeu tudo, Jaque. Tá? Muito obrigada, viu? Gente. Um monte de gente parabenizando o convite. Eu que agradeço. A Jaqueline atende... Você está atendendo online, Jaqueline? Atendo. Tá atendendo online? Sim, e atendo presencial.
O perfil dela tá aí, o pessoal pode seguir a Jaqueline, que os meus seguidores estão aí, quem quiser seguir. Ela tem várias dicas interessantes lá no perfil dela também. Os posts muito feitos com muito cuidado, orientações assim muito proveitosas. E te agradecer, mandar um beijo grande, tá? E muito obrigada por você ter compartilhado aqui seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço imensamente o convite. Tá? Foi um prazer enorme estar aqui falando sobre isso com você. Prazer enorme. Obrigada a todo mundo que veio, todo mundo que fez a pergunta. Tá? Um beijo grande para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus e procura, né? Sempre que você sentir que não tá bem, procura alguém, né? Mesmo que online a gente tá vendo, a gente pode conversar, a gente pode trocar, pode se ajudar online também. Olha, ele tá até falando que eu preciso dar as caras no Insta, Donilha, olha o que você inventou, ó. Então, tá vendo? Precisa, tá vendo? Precisa, concordo sim. Obrigada, viu? Obrigada, Bárbara. Obrigada. A sua mãe, né? Bárbara, não sei a sua mãe? Parabéns pela live, foi linda. Foi mesmo, eu também gostei. Um beijo. Obrigada, já. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal.